that began way back long ago has come down through the church ages. Quando os mistérios que começaram há muito tempo atrás e têm vindo através das eras da igreja. Is to be revealed here at the breaking of the seal. Deverão ser revelados aqui no rompimento dos. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 10, verso 7. O que temos que falar, eu creio que é bom ter este fundamento. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor Deus, estamos mais uma vez em Sua presença para desfrutar daquilo que o Senhor tem dado. Nenhum de nós tentamos chegar à mesa do Senhor e exigir uma comida, porque o Senhor já tem tudo e a mesa está posta e nós estamos aqui para comer. Tira de nós qualquer espírito mesquinho que começa a separar: isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não preciso. E dá-nos fé para dizer: tudo é bom, eu quero comer de tudo, toda a palavra, toda a revelação, tudo que o Senhor já tem feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para sentarmos. Bom, vamos falar sobre duas palavras. Foi vindicado. A mensagem, o rápido, parágrafo 46. Eu vou ler no meio do parágrafo. Agora, não será nada fora da palavra. Está falando da revelação dos selos. Ele diz: estes sete selos que tem guardado a este livro como um mistério para as pessoas, deve ser desatados neste tempo. Isso é o que ele nos prometeu. Agora, não será nada fora da palavra. A revelação não pode ser nada fora da palavra. Quando ele diz vai desatar, vai revelar, mas não será nada fora da palavra, nada fora da Bíblia. Não pode ser.
tem que sempre permanecer a palavra. Porém, a revelação é para revelar a verdade do que é, para que enquadre com o resto da Bíblia. Se há uma revelação dos selos e ele não enquadra com o resto da Bíblia, não é revelação. Se a revelação dos trovões não enquadra com o resto da Bíblia, também não é revelação. Se a revelação do novo nome não enquadra com o resto da Bíblia, então também não é revelação. Tem que enquadrar. Se eles dizem, o novo nome é Jesus, isso não enquadra. Porque Jesus, você já crê nele, então não é novo. Este nome não enquadra com o resto da Bíblia para ser novo nome. Eles dizem, olha, os trovões não foram revelados. Isso não enquadra com Apocalipse 10. A coisa, quando é vindicada, ela é comprovada. Ela é autenticada. É um reconhecimento. Aí, a própria palavra vindicar diz, exige reconhecimento. Então, eu tenho que reconhecer aquilo. Você tem que reconhecer que aquilo foi vindicado. E não é coisa que vai ser, não. Foi. O que foi, chega um tempo que é história. Então, a revelação dos 7 selos é história hoje, que foi revelado. Então, é uma história. A revelação dos trovões foi revelada. Nós temos aí os parágrafos que mostram tudo que foi. Irmão Brando diz que foi. Então, se nós podemos citar repetidas vezes estes parágrafos, será segurança para vocês mesmos. O Desvelar 273 a 278. Ele diz, está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que eram os 7 trovões. Então está tudo revelado. Bem, então Deus o vindica como a verdade. Vê você, Deus não necessita de intérprete. E depois que Deus vindica uma coisa, ele não necessita também de intérprete, nem antes nem depois. Se antes Deus não necessita de intérprete, muito menos depois da coisa revelada, Deus precisa de alguém interpretar aquilo. Então, tudo que você vê na Bíblia, você procura na própria Bíblia, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Tudo que você lê na mensagem, você procura na própria mensagem, porque a mensagem interpreta a mensagem. Você não tem que ser um intérprete dela. Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele mesmo interpreta a sua palavra quando traz a cumprimento. Deus está interpretando a palavra. Quando ele está cumprindo a palavra, ele está a interpretando, porque ele está cumprindo aquela palavra, trazendo aquela palavra a cumprimento. Quando ele traz a cumprimento as coisas que diz que sucederiam, aí você vê aquelas coisas. Sucedeu? Então, Deus não precisa de intérprete. O cumprimento daquilo interpreta. Como, por exemplo, no princípio ele disse, haja luz. E houve luz. Isso não necessita interpretação, porque foi vindicado. Certo? Foi vindicado, quer dizer, foi comprovado, foi reconhecido. Você viu a luz. Haja luz, houve luz. Então você sabe que aquilo foi comprovado. Você tem que reconhecer, foi vindicado. E se você não reconhece, você vai pagar o preço daquilo. Qualquer hora eu quero falar um pouquinho sobre consagração. Eu estava ouvindo algo, então entendi melhor o que é consagração. Vamos deixar para outra hora. Mas agora foi vindicado. Foi. Você já sabe que é passado. Será? Seria diferente. Foi vindicado. Então, haja luz. Houve luz, foi vindicado. A luz apareceu,
E ninguém pode contradizer aquilo. É Deus mostrando que aquilo cumpriu, que a sua palavra cumpriu. E Ele quer que você reconheça. Ele exige reconhecimento desta palavra que foi cumprida. Agora, isso para mim é muito bom. Eu paro num... Eu tinha outra mensagem, como eu disse ontem para vocês, mas antes dela apareceu essa, um parágrafo antes. A hora que eu li, aqui está a mensagem: foi vindicado, haja luz. Eu estava pensando que esta palavra não foi muito usada na Bíblia. Ela foi usada no início, haja luz, e no tempo do irmão Branham, haja esquilo. Aquela mesma coluna de fogo, que é o Filho, que saiu do seio do Pai, que é a palavra está no seu seio. Você nunca pode separar o Filho do Pai, porque o Filho é a palavra que saiu do seio do Pai, estava no seio do Pai. Mas é a palavra que manifestou, mostrou o invisível, porque Deus é Espírito, ninguém pode vê-lo, mas a palavra, o Filho, o fez conhecer. Assim, quando você tem esta palavra dentro de você, revelada, você vai mostrar para os outros, você vai manifestar uma coisa que os outros nunca viram. São pregações que os outros nunca fizeram. Não é porque você quer fazer uma pregação diferente, é que nunca fizeram. Qualquer um que fizer essas pregações agora, depois do ano 2000, já está falando uma coisa que foi falada. Mas antes, não tinha sido falado. E o profeta já houvera pregado aquilo, mas ficou guardado aquilo escondido, para que fosse manifestado no dia certo, para um povo que reconhecesse aquela revelação. Então, haja luz, houve luz. A luz que apareceu vindicou a palavra que foi dita, haja. A luz que apareceu interpretou a palavra que antes diz, haja luz, e houve luz. Vai aplicando, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério. O mistério, porque Deus resume todos os mistérios em o mistério. Todos os mistérios são resumidos em o, que é um, o mistério, não tem mais. É único, tudo está dentro dele. Nos dias da voz do sétimo anjo. Então, qual é esse mistério? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. A irmã Brana pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Aí o selo estava aberto. O selo estava aberto, então a irmã Brana podia pregar Cristo, o mistério de Deus revelado. O Cordeiro havia saído do trono, por isso irmã Brana podia pregar almas que estão em prisão agora. Porque enquanto o Cordeiro está no trono, a alma em prisão, ela pode se libertar. Mas se ela está em prisão agora, é porque o Cordeiro saiu do trono e você não pôde crer na sua palavra. Naquilo que ele diz, no haja, nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele pregar, quando ele proferir suas palavras, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Então Deus exige que nós creiamos nele. O que ele falou, ele cumpriu. Amém? Se Deus diz nos dias da voz do sétimo anjo, mas ele não cumpriu, irmão Brana veio, pregou, revelou selos, trovões, novo nome, mas
as pessoas não viram. E se aquilo foi revelado e eles não viram, eles são cegos ao cumprimento da palavra, ao haja de Deus. Eu mandei o 7º anjo, ele cumpriu, e você diz que eu não cumpri minha palavra. E ele revelou, você tem os livros e não pôde examiná-los e crer naquilo que este anjo pregou. Ele tinha uma mensagem comprovada, vindicada por Deus. Aquilo foi vindicado. O 47 do rapto, ele diz assim, agora, ele prometeu nas Escrituras certas coisas para estes últimos dias. E ali estão. Ele prometeu certas coisas para estes últimos dias. E ali estão. Por essa razão, Jesus foi o Filho de Deus. Deus havia prometido que o enviaria. Quando ele estava em seu ministério terreno, e as pessoas não podiam crer nele, ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vocês cuidam ter vida eterna nessa Bíblia, ela fala de mim, vocês não entendem. Ela testifica de mim, não é de vocês não. E Jesus está dizendo isso. Essas Escrituras que vocês examinam, elas testificam de mim, não é de vocês. Elas estão falando a meu respeito. E vocês não aceitam, vocês não crêem. Elas estão dando testemunho a meu respeito. Essas Escrituras, o que elas disseram, eu estou aqui vindicando, comprovando, autenticando essa Escritura. Ao aparecer meu ministério, isto mostra que essa Escritura está cumprida. Vocês querem ter vida eterna nessas Escrituras que vocês leem, mas elas estão testificando de mim e vocês não aceitam. É a mesma coisa hoje, o povo, olha, nós cremos na mensagem, mas essa mensagem fala de nós. Essa mensagem fala do nosso ministério. Essa mensagem fala do ministério da esposa deste último dia. Essa mensagem, ela fala exatamente deste ministério do último dia. Fala de William Branham, fala da noiva. Agora, quando isto é cumprido, é vindicado. Aí Deus exige um reconhecimento daquilo que ele manifestou, que ele fez. Amém. Glória a Deus. Coisas conhecidas. A festa das trombetas, 38. Agora, os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Os mistérios escondidos de Cristo foram. Isso já foi vindicado. Onde? Nos 7 selos. Foi revelado. Onde? Nos 7 selos. O irmão Branham que está dizendo, os mistérios escondidos de Cristo. Quer dizer, não tem mais mistérios. Foram totalmente. Tem que ouvir o que significa a palavra. Totalmente. Não é parcialmente. Ah, o 7º anjo veio, revelou os mistérios, mas só 6. Depois dos selos revelados, aqui na festa das trombetas, ele já está dizendo, foram totalmente revelados nos 7 selos. Todos os mistérios escondidos de Deus está revelado. Amém? O 48, a festa das trombetas. Agora recordem, Deus é a palavra. E em cada era, ele dividiu a palavra para cada era que estaria na terra. Se você ver como Deus é maravilhoso. Cada era na terra já tinha a palavra dividida para isto. Você vai ser assim, você vai ser assim. Você vai perder a luz. Você vai perder o seu primeiro amor. Já estava tudo dividido. Na era de Pérgamo já estava tudo dividido. Você vai casar, e não é comigo. Você vai casar com o Papa. São Damaso. É o casamento da igreja com o Estado. Já foi dividido em cada era. Foi dividido. Na era das trevas, foi dividido. Tinha palavra para aquele dia. A semente foi totalmente escondida.
O que precisa-se agora? Está precisando de você ver o que Deus está fazendo, porque Ele distribuiu cada pedacinho da palavra, da Escritura, para aquela era. Certo? E quando chegou naquela era, você vive aquela era, você vive daquela palavra, daquela era. Aquela é toda a palavra que Deus tinha para aquela era. Por isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Agora, irmãos, toda a palavra nos dias de Lutero era justificação, não tinha outra. Toda a palavra nos dias de Wesley era santificação, não tinha outra. Toda a palavra de Deus que eles tinham que viver nos dias dos pentecostais era restauração de dons, não tinha outra. Toda a palavra nos dias do ministério do irmão Brana, da restauração de Malaquias 4, é o que ele restaurou na primeira e segunda etapa, o que ele mostrou. Restaurou-nos a ceia, que não sabíamos, o batismo em nome de Jesus Cristo, o lava-pés, a unidade de Deus. Ele restaurou isso para nós. Ele restaurou a palavra que nós tínhamos perdido, os ensinamentos. Cada pedacinho foi vivido naquele espaço de tempo. Mas em 1963, novamente Deus vem à cena para poder dar uma palavra para aquela era da esposa. E naquela era da esposa, Ele dá para nós comermos cada pedacinho desta palavra. E é toda a palavra. Agora, o importante é que o que Deus dá para a esposa no último dia, Ele reúne tudo que Ele deu para os outros. Ele não dá apenas uma coisinha para nós. Não, Ele reuniu, porque Ele restaurou o que Paulo deu. Mas Ele reuniu o que foi perdido durante todas as eras. Ele reuniu o que Martim Lutero não podia dar, Wesley não podia dar, Pentecostais não podia dar. Ele reuniu o que a primeira e a segunda etapa não podia dar. Deus reuniu tudo aquilo e trouxe na terceira puxada para formar uma esposa, não através de pássaros pequenos, pássaros maiores, mas através de anjos que vieram da eternidade com a mensagem da revelação dos 7 selos. Nós não podemos nem lamentar. A mesa farta é nós quem temos. Depois da revelação dos 7 selos, você ficar mendigando, a gente não tem isso. Não é assim que faz quando a gente está com a vida meio difícil. Mas a gente não tem isso, a gente trabalha, a gente sua, a gente cansa, mas a gente não tem uma casinha boa para morar, lamentação. A gente não tem um carro para andar, só essa bicicleta velha, essa magrela me dando gasto. É o que a gente tem. Aí começa a lamentação. Por quê? Está faltando algo. Faltando algo no natural. Por isso lamentamos. Isto é uma lamentação que não deveríamos fazer, deveríamos esperar nele, porque Deus dá o que Ele quer para qualquer um de nós. Ele dá, e Ele dá até para o mundo. Ele derrama bênçãos para todo mundo. Será que não poderíamos também ser participantes das bênçãos que até os incrédulos, os mundanos são? Não poderíamos receber as mesmas bênçãos naturais? Porque as espirituais eles não podem receber. Deus tem uma bênção, um pão, que Ele é dado aos filhos. Ele disse para a mulher sirofenícia, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Se aquela mulher fosse uma mulher da igreja, complicada, ela dava uma paradinha, fazia cara feia para Jesus. Tu estás me chamando de cachorra? Nunca mais volta aqui. Não, ela entendeu que o que não era judeu era cão. Ela entendeu. E eu não posso tirar o pão dos filhos, o pão dos judeus, e dar aos cachorrinhos gentios. Mas ela humilhou e diz, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Deus gosta de um espírito desse.
Um espírito desse, Deus para, responde. Aquilo mexe o coração de Deus. A palavra do ladrão na cruz moveu o coração de Deus acima de todo mundo. Aquilo moveu, o homem não falava. Ninguém conseguiu abrir a boca dele. Eles falavam com ele, queriam que ele falasse. E calado. Bateram na cabeça dele, e ele calado. Rasgaram as vestes dele, e ele calado. Chicotadas ele recebeu, e calado. Um crítico de lado, ladrão, de lado, criticando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ele calado. Mas teve um ladrão, conhecido como ladrão da direita, que disse tudo diferente. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Corrigindo o outro ladrão, um ladrão pregador, um ladrão eleito, corrigindo o outro ladrão. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Quem falou para o ladrão que Jesus não tinha feito nenhum mal? E Jesus calado. Mas quando ele diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aquilo moveu o coração de Deus. Ele abriu a boca. Hoje mesmo. Não era muito forte. Ele estava na hora da morte. Estava cansado, esgotado, esvaindo-se em sangue. Hoje mesmo. Os outros talvez nem ouviram direito. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Você já pensou bem para onde um ladrão foi? Arrependido, e eles estavam na mesma condição, cada um do lado de Jesus. Tem crente que um está do lado de Jesus, outro do outro lado. Você tem que tomar cuidado do lado que você fica de Jesus, que é o lado crítico, que é o lado que exige. Fez para os outros, não pode fazer para si mesmo. Mas o outro lado, esse é o lado que eu quero estar. Eu sou o ladrão da direita. Tenho roubado, como diz Mombrana, eu tenho roubado tempo de Deus, tempo para leitura, tempo para pregar, tempo para tudo. A gente começa a roubar tempo. Mesmo você dizer, mas estou cansado, estou esgotado, mas você sente como alguém que tem roubado tempo. Mas pode reconhecer a mensagem, o pão que Deus está partindo naquele dia. E ali estava no Calvário o pão de Deus. Eu sou o pão. Diz o pão de Deus que dá vida ao mundo. Ali estava, era o pão dos filhos, partido entre o povo. O ladrão reconheceu. Não quer você ser esse tipo de ladrão? Que reconhece, que diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu estou vendo que o Senhor é rei. O Senhor está morrendo aqui, mas o Senhor é rei. Eu sou um pecador, mas eu vejo que o Senhor é rei. Lembre de mim quando o Senhor estiver lá no reino. E você sabe que quando foi liberado o copeiro nos dias de José, José tinha falado para o copeiro, você lembra de mim ao que você estiver trabalhando lá com o rei. Lembra de mim. Pensa que ele lembrou? Lembrou não. Ele não lembrou. O copeiro não lembrou. Foi preciso um momento que ninguém tinha resposta. Momento que o rei precisava de alguém para resolver o sonho dele. Aí que o copeiro... eu estive preso com um rapaz que entende isso daí. E ele falou que era para me lembrar dele. Tem um preso lá. Tem um homem lá na prisão que pode resolver seu problema, rei. Agora Jesus não fez isso não.
Jesus não esperou morrer, Jesus não esperou ressuscitar, ali mesmo. Jesus já falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E você sabe, irmão, morreu e foi para o paraíso junto. Aí o Anás e o Caifás foi para o inferno. Oh, mas eles tinham Bíblia, eram honestos, eram sinceros, mas sinceramente errados. Uma honestidade que Deus não conta. Não adianta nada você ser sincero, mas rejeitar o que Deus está fazendo. Ser sincero e não ver a revelação que Deus fez nos dias de William Branham. Aleluia. Os mistérios de Deus. Agora recordem, Deus, Ele é a palavra, cada era, Ele dividiu a palavra para cada era que estaria na terra. Ele a dividiu nas eras da igreja, e os 7 selos revelaram cada pedacinho disso. Os selos revelaram cada pedacinho disso, do alimento que Deus deu em cada era da igreja. 48, a festa das trombetas. Glória a Deus. Tem uma coisa que vindica o ministério, autentica, e foi vindicado. O ministério foi vindicado. Ali no Quênio, Sabino, vamos ler outra vez daqui, qual é a atração sobre a montanha 132? Como eu tenho outra aqui também, que é Porque Clamas, fala 207, pode ler 206, isso me agrada, porque clamas a mim? Apenas fale ao povo e siga adiante para teu objetivo. Seja o que for, se é enfermidade ou o que for, seja levantar os mortos ou o que for, fala, eu o provei, fale ao povo. Tem hora que você pensa que Deus gosta, que na hora da doença, que sempre acontece isso conosco, nós estamos ali de lado, chorando, choramingando, me dá isso, Senhor, precisamos disso, tem misericórdia. Deus não quer isso, porque clamas, fala. O irmão Branham confessou aqui que ele foi errado nesse ponto de clamar, quando ele devia ter falado. Moisés clamou e Deus mandou ele parar de clamar. Fale a palavra. Aprenda a falar a palavra para você. Aprenda a falar a palavra para seu filho, para sua filha, para sua mulher, para o seu marido. Aprenda a falar a palavra na hora da doença. Eu te dou a cura. Você está curada, você está curado. Seu problema está resolvido. Eu estava pensando há pouco, quando entrei no escritório, me veio assim: olha, Deus te abençoe. Mas espera lá. Deus te ajude. Mas é importante isso. Deus te ajude. Aí você fica esperando a coisa cair do céu. Deus te ajuda. E Ele te ajuda através de alguém. Você tem que ver que é Deus te ajudando. Você diz: oh Deus, me ajuda. Estou com dificuldade aqui. Aí chega uma cesta de alimento em casa. Deus. Mas Deus teve que usar alguém. Teve que usar um homem. Alguém sentiu. Até sem saber. Ele sentiu de fazer aquilo. Vai e faz. E é Deus. Deus está num homem fazendo aquilo. Deus está levando aquilo para você. Deus está dando aquilo para você. Oh, Deus me ajude. Ele vai te ajudar. Fala para ele: meu Deus, me ajuda. Agora, a hora que chegar a ajuda, você vai ter que reconhecer, porque a ajuda não cai do céu, assim, de uma forma que você vê. A ajuda vem através daquilo que você diz: Deus, me ajuda. Aí Deus usa um homem na terra e te ajuda. Deus me revela. Ele usa um homem na terra e prega para você. E se você pediu a Deus, você ouviu aquela mensagem, foi revelado, Deus te revelou. Mas Ele teve que usar. Deus tem que passar por tudo que Ele fez. Ele criou assim. Não é falar direto com o povo, é falar com o profeta.
Agora, Deus me ajuda. Eu vou nas mensagens, sou ajudado. Porque as mensagens é do profeta. É Deus que está me auxiliando, Deus está me ajudando. E aquela ajuda vindicou Deus. Mostrou que Ele é verdadeiro. E eu tenho que ser agradecido. Mas foi um homem que fez isso por mim. Não, não foi um homem. Deus usa o homem. Mas não foi o homem quem fez. Foi Deus. Amém? Que lição, que lição. Etapa da jornada onde estamos parados. Por isso ele faz uma oração para prosseguir depois. Onde estamos parados? Olhe onde estamos agora, sim senhor, na terceira etapa. Notem, estamos exatamente aqui, nas portas da vinda do Senhor. Olha a hora que nós estamos vivendo. Estamos aqui, na terceira etapa. Olha as pessoas dizendo, irmão Brana vai vir para a terceira etapa. O irmão Brana está pregando, porque Clemas fala e dizendo, olha onde nós estamos aqui, na terceira etapa. Logo ele faz uma oração, 273. Se você está na terceira etapa, você tem que prosseguir. Deus, me dê coragem para tomar essa espada da palavra que Ele pôs em minha mão, por volta de 33 anos atrás, e sujeitá-la e marchar à frente para a terceira etapa. É minha oração. Aquilo tem que entrar em cena. Eu tenho que prosseguir com isso, não posso apenas crer. Eu tenho que prosseguir. Senhor, me dê graça que eu possa tomar essa terceira etapa. Esta é a minha oração. E levar ela para frente. Amém, amém. 132, agora qual é a atração sobre a montanha? Eu fui ao cânion, para o cânion, subi até onde as águias estavam voando por ali. Eu estava observando alguns veados lá de pé. Eu ajoelhei para orar, levantei minhas mãos e uma espada veio até minha mão. Eu olhei ao redor e pensei, o que é isto? Eu não estou fora de mim, aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo como o sol, com o sol. Eu disse, agora não há pessoas aqui nesse cânion, a milhas de mim, de onde poderia ter vindo isto? Ouvi uma voz que disse, esta é a espada do rei. Eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada? Ele, a voz, voltou e disse, não a espada de um rei. O irmão Brana já estava falando do cavaleiro. Um rei arma um cavaleiro com uma espada. Ele disse, não é desta forma que você está pensando. Não é a espada de um rei. É a espada do rei. Não de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor disse, não temais. É simplesmente a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério. Foi vindicado o ministério do irmão Brana? Foi vindicado a terceira etapa? Foi. Aqui já estava sendo dito. É a vindicação, foi a vindicação do seu ministério. É isso que é a vindicação do ministério. Quando aquilo cumpriu, aquilo que irmão Brana tomou na mão, era a espada. E aquela espada era a espada do rei. Essa espada é do rei. Por isso ele diz, é a palavra de Deus. Essa espada, ele veio e revelou estas coisas para nós. Amém, amém. Vou encerrar. Perguntas e respostas. Número 4, parágrafo 78. Pergunta 21ª é: tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Olha a resposta, para quem está aí há 50 anos esperando o irmão Brana para revelar trovões. Diz, não, os 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Isso foi vindicado, os trovões foram vindicados. Apocalipse 10, de 1 a 7, foi vindicado, comprovado, autenticado.
Agora ele deseja que nós venhamos reconhecer. Ele exige o reconhecimento agora. E que isso foi vindicado. Que ele revelou. Porque o irmão Brana falou aqui, ó. Onde está a revelação dos 7 trovões? Ele diz, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Os trovões não foram escritos, ninguém sabia. Mas leia os 7 selos, é uma revelação. Seria dada a um homem? Será dada a um homem, melhor? Diz não. Porque já havia sido dada a revelação. Se for para ser dada a um outro homem, ou a um homem, depois do irmão Brana, seria errado, seria aumentar a Bíblia. Então não será dada a um homem, foi dada a um homem. Não será vindicada, foi vindicada esta revelação dos 7 trovões. Amém. Aí me veio São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Essa escritura tinha que ser vindicada. Veio Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E não foi vindicada. Essa escritura não foi vindicada. Não exigiu um reconhecimento no tempo desses homens. Aquele que crê em mim fará, aquele singular, um homem, uma pessoa, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Então, este versículo, capítulo 14, verso 12 de São João, está vindicado. Exige agora reconhecimento. A vindicação exige reconhecimento, porque está claro, quando o irmão Brana disse, haja esquilo. Isso foi o período da vindicação de São João 14:12. Ninguém tinha dito isso. Desde o início, ninguém tinha dito isso. Lá no princípio, haja esquilo. É criar. Criar. Parar. Também foi uma palavra. Para sol. Detente lua. É maravilhoso isso. Mas aqui é criar. Isso foi vindicado. O ministério do irmão Brana está vindicado. A terceira etapa está vindicada com a revelação dos 7 selos, 7 trovões, novo nome. Está tudo ali dentro. Tudo dentro dos 7 selos. Você encontra 7 selos, é uma mensagem de 63 a 65. 7 selos não é apenas 10 livros. 10 livros faz parte dos 7 selos. Porque o irmão Brana disse que podia pregar um selo um mês inteiro. Então, o que ele pregou de 63 a 65, você pode fazer um compêndio daquilo juntamente com os 7 selos. Isso daqui é uma revelação de tudo o que Deus tinha prometido fazer, agora está vindicado. Leia essas mensagens, está cumprido aqui agora. É somente crer. Você crê? Tudo é possível, somente crer. Então, quando o irmão Brana disse, haja esquilo, você já pensou bem lá no início? Haja luz. Foi criado pela palavra falada. Haja luz, houve luz. Olha, aquele mesmo Deus, aqui outra vez. Se vocês notam, o haja luz, que foi criado, Deus criando tudo naquele princípio, haja luz e houve luz, ele retorna na última era da igreja com esse ministério do haja esquilo. Mas já tinha criado esquilo, agora ele precisava de esquilo onde não havia, ele tinha que criar. E Deus mostrou para o irmão Brana que aquele poder estava ali, era só ele falar. Fale a palavra. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, criou 3 esquilos. Tudo e no lugar que ele quis. Não podemos agora criar uma boa atmosfera de vida? Não podemos dar, haja paz nesta casa. Haja luz nestes irmãos. Haja bênção nesse lar, haja cura para esses corpos enfermos, haja perdão. Pai Celestial,
agradecemos ao Senhor pelo cumprimento da sua palavra, pela vindicação da sua palavra, e eu quero simplesmente reconhecer o que o Senhor fez. Como ser humano, reconhecer o que o Senhor está fazendo hoje no ministério da esposa, ensinando essas coisas, mostrando para o povo o que dentro de 40 anos eles não conseguiram aprender, eles podem aprender com um CD. 40 anos eles não puderam aprender. Pode aprender agora apenas com uma mensagem, um CD suficiente para eles aprender o que não aprenderam dentro da igreja da mensagem, 40 anos. Ajuda-nos, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo hoje, com o ministério da esposa, que está vindicado também nesse dia final, quando ela está pregando e o mundo não está recebendo, mas o eleito ama esta verdade e descansa nela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estava coberto com anjos divinos, uma nuvem branca ao monte envolver, e naquela nuvem então 7 anjos descer. Tomou William Branham e ele subiu. Não posso falar nem imaginar o que ele ouviu, mas foi muito lindo, que glória sem fé, com anjos subindo, nas nuvens sumindo, em glória no céu. Foi muito lindo, que glória sem fé, com anjos subindo, na nuvem sumindo, em glória no céu. As eras, um povo existiu na face da terra, que a Cristo seguiu. De mim não escapa, não, deste tempo do fim. É terceira etapa, irmã, que eu quero pra mim. Tomou William Branham e ele subiu. Não posso falar nem imaginar o que ele ouviu, mas foi muito